A palavra comunicação vem do latim e significa tornar comum. Numa sociedade tão marcada pelas tecnologias, uso de redes sociais, aplicativos de mensagens, como fica a comunicação e a acessibilidade em sites e mídias sociais? Eu sou Júlia Oliveira, estudante de jornalismo e apaixonada por comunicação, e este é o podcast Acesso. Neste episódio, vamos analisar a acessibilidade no site e nas redes sociais do governo da Paraíba. A-C-E-S-S-O. Acesso, um podcast sobre acessibilidade. A internet é uma grande rede de computadores interligados. Através dela, podemos acessar páginas digitais, onde podemos consultar as mais diversas informações, realizar serviços, participar de redes sociais e outras atividades. A web é um dos serviços que acessamos na internet e é composta por um imenso conjunto de documentos chamados de páginas web, que possuem uma organização própria. Um conjunto de páginas web interligadas e que possuem o mesmo endereço principal e a mesma administração é chamado de site ou sítio. O sítio web possui uma página inicial, também chamada de homepage, considerada o ponto principal de acesso às outras páginas da aplicação ou do serviço. No Brasil, desde 2015, é obrigatório que todos os sites brasileiros sejam acessíveis. Existem diretrizes internacionais que orientam a criação de sites acessíveis. É a WCAG. Nessas diretrizes, vários aspectos são destacados. Dentre eles, acesso a todos os links, contraste adequado, tamanho do texto e estrutura da aplicação. Reinaldo Ferraz é especialista em acessibilidade digital e tecnologias web e explica as diretrizes. A documentação fala que todo conteúdo não textual tem que ter uma alternativa textual. Então imagina que você tem uma foto e aquela foto precisa ter uma descrição, seja na web, seja num aplicativo nativo ou num web app. Ou então um botão. Imagina que você está criando uma aplicação e você tem um botão para enviar um formulário ou para fazer um pedido. Esse botão precisa ter um rótulo, porque senão as pessoas não conseguem identificar aquilo. E claro, são diversas tecnologias, né? Se a gente pensar, tem a diferença da web para o nativo, mas em cada uma delas existem orientações de como você colocar um rótulo em um botão ou como você descrever uma figura. Para saber se um site é de fato acessível, é preciso um diagnóstico completo. E há pelo menos 3 maneiras de fazer essa avaliação. A primeira delas é através de validadores automáticos. Esse método é um dos mais rápidos e identifica as principais prioridades segundo as regras das diretrizes da WCAG. Outra forma são as avaliações manuais, no qual são feitos testes para perceber os aspectos de acessibilidade do site em questão. Há também a avaliação com pessoas que possuem algum tipo de deficiência, sendo essa uma das maneiras mais importantes, pois só na prática é possível perceber se o site atende às demandas necessárias. Neste episódio, analisamos o site, Instagram e Facebook do governo do estado da Paraíba. No validador automático Wave, o site do governo apresentou 28 erros e 70 alertas. Pelo menos 3 imagens não possuem texto alternativo e foram encontrados 15 erros de contraste. Já entre os alertas, foi possível localizar textos alternativos longos ou suspeitos e outros. Pedimos também que algumas pessoas cegas, surdas e especialistas em acessibilidade digital fizessem uma avaliação no site, Instagram e Facebook do governo. Uma dessas pessoas foi William Veras. Ele tem 28 anos e é cego desde que nasceu. Formado em jornalismo pela UFPB, é também empreendedor na área de turismo. William usa as tecnologias assistivas para navegação em sites e aplicativos. E graças a Deus a inclusão também chegou para nós, né? Essa inclusão digital que faz toda a diferença, né? A gente tem que ter as mesmas oportunidades que as pessoas que enxergam têm, né? Então isso aos poucos foi melhorando. É claro que ainda tem muita coisa para acontecer, a gente tem vários problemas de inacessibilidade, né? Em aplicativos que não são acessíveis, sites e tantas outras coisas. O jornalista também comenta sobre a experiência com o site do governo. Alguma coisa que ainda falta em relação à rede social, por exemplo, do governo, é a questão ali da descrição de todas as imagens. Isso ajuda muito. O site deles é bastante acessível, até porque como é um site institucional, né, no caso aqui governamental, ele tem que seguir os padrões de acessibilidade, então tem
Otto Moreira, que participou do segundo episódio deste podcast, também fez uma avaliação. Em cada um deles, né, tem os pontos que precisam melhorar. No Google, essa questão de me levar para o fim da página, que isso aí precisa melhorar mais nos sites, né? No Instagram, ter uma descrição melhor, ter o texto em português. No Face, ampliar mais também a descrição. Então, são mais ou menos esses pontos, na minha percepção. Já Tiago Pereira, que apareceu no episódio 3, destaca sua percepção enquanto pessoa surda. No site do governo tem sim acessibilidade. Sempre tem uma aba azul que nos mostra um símbolo azul. Nas redes sociais, como o Facebook, tem muitos vídeos sem legendas, dificultando a minha compreensão. E eu preciso ver essas legendas para entender. Tem alguns vídeos com a interpretação. Rafael Toscano, designer de desenvolvimento e acessibilidade, mostra algumas melhorias que podem ser feitas no site. Algumas imagens que estão disponíveis no site, né, alguns banners ou informações estão apresentadas mescladas dentro da própria imagem. Por exemplo, existe um banner chamado Estratégia de Governo Digital da Paraíba. Essa informação, ou seja, o texto que diz essa informação está dentro da imagem e o leitor de tela não tem condições de compreendê-la. Desse modo, caso um usuário, leitor de tela, chegue nesse item, ele vai escutar imagem e não vai saber que se trata da Estratégia de Governo Digital da Paraíba. Esse conteúdo, essa barreira, ela está presente também em outras situações da própria página principal. Ou seja, a informação não está no site, ela está digitada na própria imagem. E isso não fica claro para a pessoa. Não existe uma descrição alternativa ou um rótulo que contextualize a pessoa do que se trata. Então, alguns itens não ficam claros. Além disso, ainda teve a quantidade de informações e a ordem de navegação. Outro processo, que também facilita é o número de itens, a quantidade de informações e a ordem de navegação dessas informações. Então, quando eu entro no site e vou fazer essa navegação sequencial, ou seja, item a item, existem muitas informações, no menu inicial, onde eu tenho acesso à informação, ouvidoria, ou seja, eu preciso passar por todas elas para chegar no menu secundário, para depois ver acesso às informações de acesso rápido e depois chegar nas notícias. Rafael também identifica uma possível barreira para pessoas surdas. Para as pessoas que precisam do conteúdo na língua brasileira de sinais, o site, ele oferece um link de instalação do Velibras. Essa não é a forma mais recomendada, porque ao invés de trazer o plugin do Velibras direto do site ou de outra solução, ele está recomendando que a pessoa vá ao site, baixe o aplicativo e depois volte para interagir com ele. Na análise feita através de validador automático, testes manuais e de usuários que precisam da acessibilidade, ficou perceptível que o site do governo e as redes sociais ainda precisam de melhorias, mas a acessibilidade é uma constante construção. Reinaldo Ferraz comenta sobre isto. É muito comum a gente tratar a acessibilidade como algo binário. Ou você tá ou você não tá. Você não tem que ter erro nenhum. Se você não tem erro nenhum, você tá acessível. Não, você tem um erro, não tá. Eu costumo tratar a questão da acessibilidade como barreiras de acesso. Então você vai desenvolvendo uma aplicação e vai pensando quais são as barreiras de acesso que você quer eliminar. Eu vou eliminar as barreiras de acesso de conteúdo não textual. Eu vou então descrever todas as imagens do meu site. Permitir a navegação por teclado ou por toques de um leitor de tela. Então você está eliminando uma barreira de navegação por teclado. Legendas, vou colocar legendas nos meus vídeos. Os vídeos sem legendas são barreiras para pessoas que não escutam. Então elas precisam de legenda para poder compreender aquele vídeo. Apesar do longo caminho que ainda precisamos percorrer, a acessibilidade digital é possível e deve ser entendida como um direito fundamental. Por isso, é uma pauta que deve ser abraçada por todos. Mas eu acho que tem uma questão de achar que isso não é comigo, a acessibilidade ainda tem um longo caminho para se
para se trilhar nisso de conscientização. Conscientizar as pessoas de que acessibilidade digital não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil, qualquer pessoa consegue identificar barreiras e pode reportar. Chegamos ao final do 4º e último episódio do podcast Acesso. Conversamos sobre acessibilidade e direitos humanos, discutimos a acessibilidade digital para cegos e surdos e analisamos os sites e mídias sociais do governo do estado da Paraíba. Obrigada por sua companhia nessa jornada de acessibilidade. Eu sou Júlia Oliveira e este podcast é um produto da minha conclusão de curso em jornalismo, na Universidade Federal da Paraíba, com orientação da professora doutora Patrícia Monteiro. A produção e edição deste episódio foi feita por mim. As músicas utilizadas são da biblioteca de áudio do YouTube. Para ouvir novamente este e os demais episódios, basta pesquisar Podcast Acesso no Spotify ou na plataforma de áudio de sua preferência. Você também pode conferir a versão em Libras no canal do YouTube do Podcast Acesso. Estamos também no Instagram, @podcastacesso22. Não se esquece de compartilhar esse episódio para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Até mais!